Bom dia, bom dia, bom dia! Bora para o nosso acordar da vizinha, aquele nosso momento especial e precioso, onde a gente para por 15 minutos no nosso dia para dar cor ao nosso dia, à nossa vida. E hoje, bem-vindas vizinhas, coisa linda! E hoje a gente vai fazer o nosso crescer, o nosso acordar através do meu livro da consciência. E eu já quero trazer para vocês a seguinte sugestão: tenham papel e caneta na mão, porque hoje vocês vão anotar uma atividade importante para vocês colocarem em prática no dia a dia de vocês, quando vocês sentirem medo. E quem é que não sente medo nessa vida, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E nós temos as nossas emoções circulando em nós durante o dia. E o medo, ele é uma emoção. Então a gente vai falar sobre o medo hoje. E aqui no nosso acordar da vizinha, a mensagem é: não tenha medo. Como que a gente faz para não ter medo, né? Então vamos aqui juntas. Uma decisão pode mudar o seu destino para sempre. O que eu trago para as vizinhas da vila? Decisão, tomada de decisão, é uma competência que todas nós precisamos desenvolver. Ela é a principal competência que a gente precisa desenvolver na nossa vida. E ela é uma competência que trabalha o nosso lado espiritual. Então, tomada de decisão. Uma decisão pode mudar o seu destino para sempre. Então, por que muitas pessoas não tomam a decisão que precisam tomar? Se questiona aí, vizinha, tem alguma decisão que você precisa tomar e que você está procrastinando e que você não está fazendo? Por que você não está tomando essa decisão? É por medo? É por medo do novo? É por medo de crítica? É por medo de julgamento? Pensa, reflete, anota. Bom dia, vizinha Pati maravilhosa! E vamos começar a olhar para o nosso medo e a entender ele de uma forma protagonista, de uma forma adulta. Então, vamos lembrar: tomada de decisão é um poder espiritual, é uma competência que todas nós precisamos desenvolver em nós. Bom dia, eu morena maravilhosa! Então, quando você tem medo, se questiona: para que eu tô sentindo esse medo? Não é porquê. O porquê, eu já trouxe aqui para vocês algumas vezes, o porquê é uma pergunta da criança interior nossa assustada. Ela vai te levar para a vítima. O para quê é uma pergunta da protagonista, ele te leva para a ação. Então pergunta: para que eu tô sentindo esse medo? É medo do novo? É medo de ser criticada? É medo de ser julgada? Se pergunta. Quando o medo ele bater na sua porta, você sentiu o medo, o que você vai fazer? Você vai voltar para o seu racional, para que você não se deixe levar pelo medo, porque o medo ele paralisa. Então a gente tem as nossas emoções, e emoções opostas são quais? A gente tem o medo e o oposto do medo é o amor. Então, se eu tô sentindo medo, eu não consigo sentir amor. Se eu tô sentindo amor, eu não consigo sentir medo. Então, eu tô sentindo medo, eu não vou mascarar esse medo. Eu vou entender sobre esse medo. Eu preciso entender as minhas emoções. Então, quando o medo bater na sua porta, você sentiu ele, traz para o seu racional, para a sua consciência, para que ele não te comande e você paralise. O medo ele vai te paralisar, ele não vai deixar você fazer.
Então você precisa, opa, estou sentindo medo, ok. Somos seres humanos, sentimos emoções, é normal a gente sentir medo, eu também sinto. Mas eu estou sentindo medo. Trago para consciência que eu estou sentindo esse medo para não paralisar. Vocês estão acompanhando aí? Vai me trazendo aqui. E aí, depois que eu trouxe a consciência, faz o seguinte, você vai seguir 3 atitudes que o nosso devocional de hoje está trazendo para vocês. Para nós, né? Porque para mim também. Então, assim, que bom que tá fazendo sentido aí. Então, você sentiu o medo, você entendeu o que você tá sentindo, você trouxe para sua consciência para não paralisar. Aí você vai fazer o seguinte, uma lista. Primeiro ponto, são 3, tá? Primeiro, faz uma lista do que você perde e do que você ganha para cada uma das decisões. Então, se eu não tomar essa decisão, o que eu perco? O que eu ganho? Se eu tomar essa decisão, o que eu perco? O que eu ganho? Faz uma lista, pega a sua situação e faz uma lista. Bom dia, Jaci maravilhosa! Essa lista, ela vai te ajudar a acabar com as dúvidas e diminuir aquela voz da insegurança que fica falando na sua cabeça que você não vai conseguir, que não é pra você, que você não tem dinheiro, que você não tem tempo, porque a nossa cabeça, ela sabota a gente o tempo inteiro quando a gente tá no automático. Quando a gente não tá vivendo uma vida com sentido, com presença, se trazendo para o nosso momento, quando a gente tá na vida preta e branca, a gente não tá dando cor para nossa vida igual nós estamos fazendo aqui, a nossa cabeça, ela engole a gente falando, isso não é para você, você não vai conseguir, as pessoas vão falar, ninguém vai gostar de você sendo assim, ninguém vai te apoiar, para de ser louca. Fala pra mim, se é só a minha cabeça que conversa comigo ou a de vocês também querendo derrubar vocês? Porque aqui, se deixar, se eu entrar no automático, o pererão, ó, começa a falar aqui na minha cabeça e não para nunca mais. E aí, o que acontece? O medo, ele toma conta do nosso corpo e a gente paralisa. Não é pra mim mesmo. Não, eu não consigo. Não, eu não posso. E você para. Você não age. Então, o primeiro ponto é, faz essa lista do que você ganha e do que você perde. Se você tomar a decisão e se você não tomar a decisão. Ó, a Aline aqui também. E eu digo, sai daí, sai daí, sai daí. A gente precisa fazer isso e colocar em ação, né? Trazer para esse racional consciente de virar e falar, tá bom, eu tô com medo. Sei lá, eu tô com medo, algumas de vocês aqui passam pelo tratamento da fertilização in vitro para engravidar. Eu tô com medo de fazer a fertilização e não engravidar. O que eu ganho com esse medo? O que eu perco com esse medo? Faz a lista. Eu tô com medo de me posicionar no meu trabalho. O que você ganha se posicionando? O que você perde se posicionando? O que você ganha não se posicionando? O que você perde não se posicionando? O que você ganha não fazendo o tratamento? O que você perde não fazendo um tratamento? Faz esse exercício de reflexão. O que você ganha? O que você perde? Aí fez o exercício. Essa consciência, ela vai começar a facilitar a sua tomada de decisão para você entrar em ação. Porque você começa a clarear aquilo que tá tudo bagunçado na sua cabeça. Aí você vai para o segundo ponto. Se coloque em primeiro lugar. Vizinha, se colocar em primeiro lugar é o maior ato de amor que você pode fazer pelas pessoas que você ama. Se você ama as pessoas que estão à sua volta, para de se contar a historinha de que se você se colocar em primeiro lugar,
você vai estar deixando de atender o outro. Você deixa de atender as pessoas, você presta um desserviço para as pessoas quando você só tá querendo cuidar da vida de todo mundo e esquece de cuidar da vida da principal pessoa, que é você. Porque se você não estiver bem com você, você não vai dar o seu melhor para as pessoas. Então, para de ficar se contando essa historinha. Essa historinha é só para você não se olhar. É só para você não acessar as suas sombras. Aquelas que estão aí precisando ser olhadas para que você transborde a sua luz. Você só vai conseguir transbordar a luz quando você encarar a sombra. Então, se coloca em primeiro lugar. Vizinhas da vila, não tô vendo aqui nenhuma vizinha nesse momento, mas se tiver, vocês podem falar. Vizinhas da vila sabem. Eu falo para elas com muita frequência. Acordar da vizinha, para nós que estamos dentro da vila, é inegociável. E de preferência no primeiro horário do dia. Nós precisamos nos colocar em primeiro lugar. Quer viver uma vida próspera? A ordem é você com você e a sua fé, a sua espiritualidade, depois você com a sua família, depois você com o mundo. Acontece que a gente já acorda querendo dar conta do mundo, é o WhatsApp, é e-mail, é o esposo, é não sei o que, e a gente esquece de nutrir a principal pessoa em primeiro lugar. Então, se coloque em primeiro lugar. Não se deixe consumir por questionamentos sobre o que os outros vão pensar. Veja qual o impacto da decisão que você vai tomar na sua vida. Sabe por quê, vizinha? Eu vou falar pra você porque eu sou dessas. As pessoas, elas vão falar da sua vida, você tomando ou você não tomando decisão. Se você fizer, se você não fizer, as pessoas elas vão falar, porque é delas. Então deixa elas falarem. O que é delas e devolve para elas, devolve para o remetente. Você quer falar da minha vida? Fala da minha vida, é seu, não é meu. Porque quando você fala de mim, você fala mais de você do que de mim. Tem na Bíblia, né? Então, e tem uma frase que fala, eu não vou falar o nome certo, mas vamos lá. Quando Joyce, a Aline colocou aqui uma joaninha. Quando Joyce fala de Aline, Joyce fala mais de Joyce do que de Aline. Tudo, nós temos na nossa cabeça neurônio espelho. Então, tudo aquilo que eu enxergo no outro, que eu falo do outro, eu tenho em mim. Tanto a luz quanto a sombra, tanto bom quanto ruim. Então, se eu vir e falar assim, nossa, a Aline é muito simpática, eu também, em algum nível, vibro essa simpatia. Agora, se eu vir e falar assim, nossa, a Aline tá sempre de mau humor, esse mau humor também está em mim. Então, quando você estiver falando do outro, presta atenção, que você está falando muito mais de você do que do outro. Assim como, quando o outro falar da sua vida, é muito mais sobre ele do que sobre você. Devolve para o remetente, a começar dentro da sua própria casa. Eu sempre devolvo para o remetente do meu esposo. Eu escolho devolver para o remetente. Ele já até sabe disso. Desde 2019 eu devolvo para o remetente, que foi quando eu aprendi. Então vamos lá, ó, a Aline colocou: viver a vida próspera, você e sua espiritualidade, depois você e o mundo. É assim, ó, pra gente viver uma vida próspera, são 3 pilares. O primeiro pilar é você com você e a sua espiritualidade. O segundo pilar é você com a sua família dentro de casa. E o terceiro pilar é você com o mundo. Então, primeiro eu me nutro de mim, da minha fé. Depois eu me nutro da minha família. E depois eu transbordo no mundo. Tá? Esse é o caminho.
Acontece que, por que a grande maioria das pessoas vive uma vida escassa? Porque faz o inverso. Começa pelo mundo, o pouquinho que sobra de tempo vai para a família, mas já vai, né, daquele jeito, estressada, cansada, ansiosa, irritada. E para você não tem nada. Ah, mas eu vou para academia. Tá bom, você vai para academia e tá lá no aparelho, no WhatsApp. Adiantou alguma coisa? Você tá na academia ou você tá pro outro? Você tá lá na academia falando assim, meu corpo é perfeito, nossa, meu Deus, muito obrigada por eu poder vir aqui, por essa perfeição do meu corpo, por eu ter saúde, por eu ter os meus músculos saudáveis, pelo meu corpo funcionar bem. Você tá lá assim? Ou você tá lá respondendo o WhatsApp, preocupado com a vida do outro que tá fazendo academia, se tá gordo, se tá magro, se tá forte, se tá fraco? Presta atenção, vizinha, tudo isso é dar cor pro nosso dia. Ó, quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. É sobre isso. Érica, amore, beijo. E o terceiro ponto pra gente finalizar é o seguinte. Entre as opções, reflita. O que é maior para você? Essa resposta das opções, né? Quando você foi lá e você fez. O que eu ganho, o que eu perco tomando a decisão? O que eu ganho, o que eu perco não tomando a decisão? Dentre as opções que você tem para você, para a sua questão, reflete. O que é maior para você? Essa resposta vai trazer luz para você diante das possibilidades que você tem. E você vai ver o que representa mais, o que significa mais para você naquele momento para que você tome a decisão. Então, vizinha, as suas tomadas de decisões, elas precisam ser baseadas nos seus valores, no que é importante para você. Porque quando você tomar essas decisões baseadas nos seus valores, certamente o que vai acontecer? O medo diminui, a confiança aumenta. Porque se você tá com medo, você tá no controle, você quer controlar tudo, você fica barganhando. Eu vou fazer isso para receber elogio, eu vou fazer aquilo para ser vista, eu vou fazer aquilo para o outro gostar, eu vou fazer aquilo. Você tá barganhando. Sai desse lugar, vizinha. Faça confiando que você está tomando a sua melhor decisão e você terá o melhor resultado para o seu objetivo. É nesse lugar que a prosperidade mora, é nesse lugar que os resultados vêm, é nesse lugar que você começa a viver uma vida com sentido e significado, e é nesse lugar que o seu corpo responde com saúde. Lá no medo, no controle, o seu corpo ele responde com doença. Por que tem um monte de mulher que chega pra mim, que não menstrua, que tem as trompas obstruídas, que tem uma dor de cabeça, uma enxaqueca sem fim? Porque tá tudo no controle. Aí o corpo fica tenso. Um corpo tenso adoece. Imagina trompas tensas. Fica lá, fica tenso. Imagina um coração tenso. Ele vai bater gostoso? Ele vai bater com saúde? Não vai, vizinha. Vamos começar a prestar atenção nisso. E começar a fazer o nosso movimento, dar cor para o nosso dia, dar cor para a nossa vida. Me conta aqui, enquanto eu vou tirando a cartinha, em uma palavra. Por que foi útil estar aqui no nosso acordar de hoje? Lembrando que segunda-feira tá chegando, hein? Dia 27, às 19 horas, teremos um aulão onde eu vou aprofundar tudo isso, falar de prosperidade, de saúde, de relacionamento. Eu vou dar uma aprofundada, assim, que vocês merecem nesses assuntos, para que você consiga criar um ano verdadeiramente novo, né? Agora vai. Chega de ficar se contando historinha, porque em 2025 eu vou fazer, eu vou acontecer, aí chega em dezembro, olha, e não fez nada.
Essa aula vai te tirar desse lugar. Então, vizinha, eu espero você nessa aula. Partilha também com mulheres que vocês sabem que precisam sair deste lugar. É uma aula gratuita online, então venham participar e aproveita a prosperidade que existe dentro de você, já começa a ativar ela, convidando outras mulheres para estarem com você nesse nosso aulão de segunda-feira. Para isso, vocês precisam estar dentro do grupo do WhatsApp para receber o link da aula, né? Porque não vai ser aqui pelo Instagram, vai ser lá no Zoom. Então, vamos à nossa cartinha do dia. Nossa visão sobre o que representa a vida sempre pode ser ampliada, desde que haja perseverança, foco e comprometimento. Vizinha, é possível existir perseverança, foco e comprometimento quando você está vibrando medo? Quando você está no deixa a vida me levar? Quando você está no automático? Quando você está na barganha? Não existe perseverança, foco e comprometimento nesses lugares. Então, para que você de fato viva uma vida próspera, né? Vida próspera tem perseverança, tem foco, tem comprometimento. Para que você viva essa vida próspera, você precisa fazer movimentos prósperos. Você precisa se tornar essa mulher próspera. Tô te esperando amanhã no nosso acordar, 9h40 da manhã. E lembra do nosso aulão de segunda-feira. Então aproveita que hoje ainda é quinta e convida as amigas, já trabalhando a prosperidade que existe dentro de você. Beijo no coração, uma quinta abençoada.